Nas primeiras horas de 15 de abril de 1912, depois de colidir com um iceberg no Atlântico Norte, o famoso navio de passageiros britânico RMS Titanic afundou nas profundezas do oceano, deixando apenas 706 sobreviventes. O que aconteceu com eles depois dessa tragédia? Bem, alguns deles seguiram suas vidas longas e incríveis. A inafundável Molly Brown é uma das personagens mais populares e apreciadas no filme de 1964 e no musical anterior da Broadway, baseado na infeliz viagem inaugural do grande navio. Mas essa mulher não foi inventada por um roteirista de Hollywood. Ela foi uma passageira de verdade. E era conhecida mesmo antes do Titanic por ser uma das primeiras mulheres nos Estados Unidos a concorrer a um cargo político 8 anos antes de as mulheres poderem votar. Ela estava na Europa quando descobriu que seu neto estava doente. Então, ela foi para Nova York imediatamente. Como essa decisão foi tão de última hora, poucas pessoas sabiam que ela estava a bordo do Titanic. Uma vez que o navio atingiu o iceberg, a Sra. Brown ajudou incansavelmente outros passageiros nos botes salva-vidas, até que ela acabou sendo convencida a entrar em um. Depois de ser resgatada pelo RMS Carpathia, ela organizou um comitê com outros sobreviventes da primeira classe e passageiros do Carpathia. O comitê arrecadaria dinheiro e forneceria aconselhamento às pessoas mais necessitadas que viveram a tragédia. Ao chegar em Nova York, ela não deixou o navio de resgate até ter certeza de que todos os sobreviventes tivessem recebido atendimento médico e encontrado suas famílias. A Sra. Brown recebeu uma medalha por sua boa vontade em ajudar os sobreviventes do Titanic. Mais tarde, ela também foi agraciada com a Legião Francesa de Honra por seu trabalho de caridade reconstruindo a França e ajudando soldados. Uma mulher verdadeiramente extraordinária. E por falar em mulheres incríveis, ao longo de sua carreira trabalhando no mar, a senhorita Violet Constance Jessop sobreviveu não só a um, mas a 3 naufrágios, incluindo o do Titanic. Ela começou como comissária a bordo do Olympic, que se acidentou em 1911. Apenas 7 meses depois, ela sobreviveu ao Titanic e depois trabalhou como enfermeira na Cruz Vermelha Britânica no HMHS Britannic. Esse navio afundou devido a uma explosão, mas Violet, mais uma vez, saiu viva desse infortúnio e continuou trabalhando no mar. Esse espírito aventureiro finalmente se estabeleceu em Great Ashfield, na Inglaterra. Assim como Margaret Brown, Violet costumava ser chamada de brincadeira de Senhora Inafundável. Definitivamente há verdade nisso. A atriz Dorothy Gibson, famosa por seu papel no filme de 1912, Saved from the Titanic, era na verdade uma das sobreviventes da catástrofe. Ela e a mãe estavam voltando para os Estados Unidos a bordo do Titanic, depois de passarem as férias na Europa. As duas estavam jogando cartas com alguns amigos quando o navio atingiu o iceberg. Elas escaparam juntas no bote salva-vidas número 7, que estava meio vazio, mas quase afundaram novamente quando um dos outros sobreviventes notou um buraco no barco. Felizmente, eles conseguiram tapá-lo com algumas roupas. Pouco depois de Gibson chegar a Nova York, a bordo do Carpathia, seu agente a convenceu a estrelar um filme sobre o naufrágio do Titanic. Ela mesma escreveu o roteiro e usou no filme as mesmas roupas que usou na noite do desastre. O filme saiu apenas um mês após a tragédia. Mais tarde, Dorothy desistiu de sua carreira de atriz para trabalhar na Ópera Metropolitan. Ela passou seus últimos anos em Paris. Que vida, hein? Um dos resultados mais comoventes do naufrágio do Titanic foi o desmembramento das famílias. Os irmãos Navratil, mestre Michel Marcel e mestre Edmund Roger eram apenas crianças quando entraram no Titanic com o pai. Quando o navio estava afundando, o pai colocou seus filhos no último barco salva-vidas com as seguintes palavras: "Meus filhos, quando sua mãe encontrar vocês, e tenho certeza de que ela os encontrará, digam a ela que eu a amei muito e ainda a amo. Digam-na que eu queria que ela nos seguisse para que nós pudéssemos todos viver felizes juntos na paz e liberdade do novo mundo." Infelizmente, os pequenos Michel e Edmund não falavam inglês, então demorou um pouco para que encontrassem seus parentes. A mãe deles os viu no jornal e a família se reuniu um mês após o naufrágio. Os irmãos cresceram e tiveram vidas completamente diferentes. Michel se casou com sua namorada da faculdade, tornou-se professor de filosofia e passou o resto da vida em Montpellier. Edmond também se casou e trabalhou como arquiteto e construtor.
Eva Miriam Hart tinha apenas 7 anos quando embarcou no Titanic com seus pais. De acordo com Eva, sua mãe não conseguiu dormir o tempo todo em que estava a bordo, pois teve uma premonição terrível sobre a viagem. Enquanto o Titanic estava afundando, o pai de Eva correu para a cabine deles, envolveu Eva em um cobertor e colocou sua esposa e a filha no barco salva-vidas número 14. A última coisa que ele disse a Eva foi: segure a mão da mamãe e seja uma boa garota. Eva fez muitas coisas ao longo da sua vida. Ela foi cantora na Austrália e uma ativista muito atuante quando se tratava de todo o calvário do Titanic. Ela até escreveu uma autobiografia chamada A Sombra do Titanic, a história de uma sobrevivente, em tradução livre. Uma pessoa com quem Eva Hart provavelmente tinha muitas contas para acertar era Joseph Bruce Ismay. Bem, ela e muitas outras pessoas. Ismay era o presidente da White Star Line, a empresa que operava o Titanic. Ele estava no navio naquela noite, sobreviveu ao naufrágio e foi resgatado no barco salva-vidas dobrável C. Ao chegar aos Estados Unidos, ele recebeu 1 milhão de críticas por deixar o Titanic enquanto ainda havia mulheres e crianças a bordo. Depois do Titanic, ele tentou viver uma vida tranquila, longe dos holofotes. Ele continuou a tratar de assuntos marítimos, embora não tanto com navios de passageiros e mais com a Marinha Mercante Britânica. O tenista profissional Richard Norris Williams estava a bordo do Titanic com seu pai. Já que os botes salva-vidas, como muitos sabem, eram reservados para mulheres e crianças, os dois foram deixados para lutarem pela sobrevivência no navio afundando. Eles se saíram muito bem no começo, mas uma vez que o navio naufragou fundo o suficiente para deixar os demais passageiros flutuando na água, uma enorme chaminé de repente desabou e caiu na superfície da água. Talvez tenha sido pura coincidência, ou talvez algo mais do que isso, mas a onda resultante arrastou Richard em direção ao barco salva-vidas dobrável A, e então ele subiu. Infelizmente, esse barco salva-vidas estava cheio de água gelada até os joelhos dos passageiros. Esses sobreviventes foram posteriormente transferidos para o barco salva-vidas número 14, mas o dano da água fria já havia sido causado. Williams ficou com queimaduras nas pernas e quando estava a bordo do Carpathia, os médicos recomendaram amputar os 2 membros inferiores. Mas a estrela do tênis não quis saber disso. Então, ele se exercitava todos os dias e suas pernas se recuperaram lentamente. Ele continuou sua carreira no tênis, tornou-se medalhista de ouro olímpico e serviu no exército. Mais tarde, se tornou um banqueiro investidor bem-sucedido e presidente da Sociedade Histórica da Pensilvânia. Então, agora é sua vez. Não para afundar com o Titanic. Queremos saber qual a história que mais comoveu você. Conte pra gente abaixo. Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.